Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos então dando início ao nosso segundo vídeo sobre o Brasil holandês. No vídeo anterior, nós discutimos uma série de fatores antecedentes à invasão holandesa, né? Ou seja, outros povos que tiveram interesse em estar no Brasil, a exemplo, como nós vimos, dos franceses, tá? E concluímos o vídeo anterior falando sobre a União Ibérica. Tá? E eu quero começar este vídeo dizendo qual é a relação da União Ibérica com a invasão holandesa. É importante lembrar que a União Ibérica que ocorreu entre 1580 e 1640, que é a união entre Espanha e Portugal. Né? Chama-se de União Ibérica porque tanto Espanha quanto Portugal está na Península Ibérica, né? Está no território, né, chamado de Península Ibérica. Então, por isso o termo União Ibérica. Mas também dizer a vocês que essa união, Espanha e Portugal, essa união ibérica, ela, na verdade, ela se transformou, ou já era de fato, tá? O domínio dos espanhóis sobre os portugueses. E o domínio dos espanhóis sobre os portugueses significava dizer também o domínio sobre todas as terras de Portugal. Tá? Então, sobretudo as colônias portuguesas. O Brasil era uma colônia portuguesa. Então, os espanhóis também vão interferir aqui no Brasil. Uma dessas interferências é proibir que os holandeses que tinham algum tipo de comércio aqui na região deixassem de comercializar. E aí há uma proibição dos holandeses, na verdade, uma proibição dos espanhóis para que os holandeses não estivessem em terras brasileiras. Tá? E aí o porquê disso? Porque havia, né, um conflito entre Espanha e Holanda. E aí, nesse período de União Ibérica, como os territórios pertencentes aos portugueses eram administrados pela Espanha, então, dessa forma, os holandeses acabam sendo proibidos de estarem aqui por imposição da Espanha. Mas aí, quais são as origens desse conflito Espanha e Holanda? Né? A origem desse conflito está no domínio que os espanhóis já tiveram sobre os Países Baixos, região em que a Holanda fazia parte. Né? Porém, no ano de 1581, a Holanda conquista a autonomia, né, política com apoio dos ingleses. Os espanhóis não vão reconhecer essa autonomia. O conflito entre Espanha e Holanda vai permanecer pelo menos até 1648, que é quando os espanhóis reconhecem então essa autonomia, essa independência holandesa. Né? Com a União Ibérica, então, como eu disse, havia esse conflito, né, entre Espanha e Holanda, e com a União Ibérica vai haver a proibição oriunda dos espanhóis para que os holandeses não comercializassem mais em terras sob seu domínio. E uma dessas terras que estavam sob o domínio espanhol era justamente o Brasil. E então os holandeses são proibidos de estarem aqui no Brasil fazendo qualquer tipo de comércio. É a partir de então que os holandeses irão se organizar, né, para manter, né, esse tipo de comércio e até ampliá-lo. Tá? E quando eu falo dos holandeses, eu não estou nem me referindo necessariamente ao governo holandês, mas de empresas, né, grupos privados que se organizam militarmente, para poder continuar, né, ou até ampliar algum tipo de comércio. Isso vai se dar na Holanda a partir da criação da Companhia das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais. A, a Companhia das Índias Orientais é fundada no ano de 1602 e vai ficar mais encarregada de atividades no Oriente, né? Sobretudo voltada para as especiarias na Ásia e também para o controle ou para atividades voltadas para o tráfico de escravos.
E é também criada a Companhia das Índias Ocidentais, essa voltada para atividades comerciais no Ocidente. E que tipo de atividade comercial seria essa? A Companhia das Índias Ocidentais é fundada em 1621 para poder ter como objetivo o controle do comércio do açúcar. Tá? E aí, quando eles né, a partir de 1621, eles passam a desenvolver atividades comerciais aqui no Ocidente, vindo para o Brasil. Só que, como eu disse, esse recorte, esse período, 1621, está dentro daquele período de domínio espanhol, né, da União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. E aí há essa proibição dos holandeses estarem no Brasil. E por conta dessa proibição, os holandeses vão se articular para invadir, controlar, dominar esses territórios. Né? Então, isso ocorre primeiramente em 1624, mas em 1625 os holandeses são expulsos, né, da Bahia. Eles se reorganizam e tentam uma nova invasão. Isso vai acontecer em 1630, desta vez com sucesso, porque eles ficariam aqui pelo menos de 1630 a 1654. Tá? Aqui eu trago um mapinha com os dois momentos, né, de invasão, né, que representa, né, essa chegada dos holandeses em 1624, aqui em Salvador, certo? E depois em 1630, né, isso aqui vai ser todo o território dominado pelos holandeses. Ó. Grande parte do litoral do Nordeste, né? Desde o Maranhão, passando por Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, tá? Sergipe, certo? Então, aqui, ó, nesse outro mapa a gente consegue ver melhor esses territórios, né, dominados pelos portugueses, né? Eles vão fundar fortes, né? Aqui o Forte Orange, por exemplo, em Itamaracá, o Forte dos Reis Magos em Fortaleza, né? Que vai servir também como estrutura de defesa dos holandeses nesse período. Aqui nesse mapa a gente vê aqui, ó, no domínio espanhol, porque essa linha imaginária é do Tratado de Tordesilhas, que dividia, né, esse território entre domínio espanhol e domínio português. Só que no período da União Ibérica, esse já pertencia à Espanha, então já estava sob o controle espanhol, e esse que pertencia, essa parte do território que pertencia a Portugal, como na União Ibérica as terras portuguesas acabaram sendo administradas pelos espanhóis, então isso aqui, nesse período de 1580 a 1640, que é o período da União Ibérica, então estava sob o controle dos espanhóis também. É por isso que os espanhóis vão impedir a presença holandesa aqui, e os holandeses, então, se estavam impedidos por bem, acabam invadindo, né, se estabelecendo aqui a partir de 1630. Né? Então, o histórico dessa invasão, como vai se dar mais ou menos um passo a passo dessa invasão. Né? Então, em 1630, os holandeses partem para invadir Pernambuco e, como eu já disse, obtiveram sucesso. Eles vem para cá com cerca de 56 navios e 7 mil homens. O governador da capitania de Pernambuco era o Matias de Albuquerque. Ele vai fugir, recuar para o interior para se reorganizar a tropa para poder tentar expulsar os holandeses. Tinha muita dificuldade porque Matias de Albuquerque, esse grupo, né, de portugueses, enfim, que lutava também contra essa expulsão que lutava para expulsar, né, os holandeses, eles tinham uma pessoa entre eles que entregava todos os movimentos deles para os holandeses, que era o Domingos Calabar, né, que depois, inclusive, vai ser pego pelos portugueses e será enforcado por traição, certo? Então, a partir de então, isso acaba prejudicando qualquer tipo de resistência e os holandeses se estabelecem no Nordeste brasileiro. A gente vai ver que um pouco mais tarde, em 1637, vai vir
um administrador, né, a mando da Companhia das Índias Ocidentais para poder governar esse chamado Brasil holandês, ou esse território dominado pelos holandeses, que é a figura do conde Maurício de Nassau. Ele não era holandês, não era alemão, Maurício de Nassau, e, enfim, ele vem encarregado de administrar esse período. Ele fica entre 1637 e 1644. Né? Então, esse período de governo de Maurício de Nassau aqui do Brasil holandês, ele foi, em alguns aspectos, muito produtivo, porque quais são as características desse período? Né? O Maurício de Nassau vai praticamente urbanizar a cidade do Recife, a chamada cidade Maurícia, vai criar toda uma reestrutura da cidade com saneamento, calçamentos, criação de pontes, né, bairros que eram meio alagados, ele praticamente constrói sobre essas áreas inundadas em alguns bairros do Recife antigo, né? Vai incentivar estudos voltados para a medicina, para a história natural. Grande parte das imagens que nós temos do Brasil holandês desse período, né? Sobretudo, grande parte das informações que nós temos desse território no século XVII, nós devemos à atuação do Maurício de Nassau, porque ele traz para cá pintores como Franz Post e o Albert Eckalt, que vai retratar cenários, né, do cotidiano e da paisagem do Recife desse período. E aí isso acaba se transformando em informações sobre essa época. Né? Então, uma outra atividade e outra característica do domínio holandês é a tolerância religiosa, é a liberdade religiosa que eles irão conceder. Os holandeses eram protestantes, né, e quando chegam aqui eles vão encontrar uma maioria de católicos, e existiam também alguns grupos judeus, tá? E como no domínio português, que eram católicos, não havia liberdade religiosa, ou você era católico, ou então você era de alguma forma perseguido, condenado, enfim. Né? Para isso existiu a Inquisição, né? que perseguia, né, todo aquele que não professasse a fé católica. E aí, como também estratégia de dominação, os holandeses preferem não impor a sua religião, não impor o protestantismo e tolerar a diversidade religiosa. Quem fosse católico, que continuasse católico, quem fosse protestante, iria continuar protestante, quem fosse judeu, também sem nenhum problema. Tá? Uma outra característica do governo Maurício Nassau foi seu incentivo aos senhores de engenho, né, um incentivo financeiro, né, repasse financeiro emprestado, claro, para poder eles ampliarem a produção de açúcar, que era isso, lembre-se, que interessava nesse processo de invasão. Né, era isso que interessava a Companhia das Índias Ocidentais, era esse controle na produção e comercialização do açúcar. Tá? Eu falava da tolerância religiosa, que foi garantida pelos holandeses. Isso acabou contribuindo para o surgimento da primeira sinagoga das Américas, a sinagoga Kahal Zul Israel. Tá aqui na imagem aqui do lado, a primeira é a foto de fachada, né, da sinagoga, né, está no bairro do Recife Antigo, né, na rua Bom Jesus, né, ou a Rua dos Judeus, como também é conhecida. E aqui, próximo, né, da minha imagem, uma foto do espaço interno da sinagoga. Então, essa tolerância religiosa contribuiu para isso, né, para que, por exemplo, quem era judeu pudesse professar a sua religião, e já que eles podiam, então eles construíram uma sinagoga, né, enfim, né, que nós temos ainda
alguns resquícios dessa construção até os dias de hoje. Então é um outro fator interessante desse período da presença holandesa no Brasil. Eu falava, né, das imagens que nós temos, de características desse período, através dos pintores que foram trazidos para Pernambuco por Maurício de Nassau. Então, eu trouxe aqui para a gente ter também essa noção de características diferentes entre esses pintores, entre essas pinturas, né? O Franz Post, por exemplo, ele pintava mais paisagens, tá? Então, aqui na primeira imagem nós temos uma, uma, uma pintura do Franz Post, né, do ano de 1652, que que tem como título Fazenda, né? E essas duas mais próximas de onde aparece a minha imagem, que é de 1641, do pintor Albert Eckalt. A primeira, né, chama-se Mameluca e a segunda Negra com Criança. E aí é uma outra característica que eu queria enfatizar, porque o Albert Eckalt ele pintava mais pessoas, frutas, né, essa diversidade entre pessoas e, e frutas da região, enquanto que o Franz Post era mais um pintor, né, do plano mais aberto, né, enfim, das paisagens. E com isso nós temos como destacar as características, né, tanto de paisagens daquele período, como também das pessoas, né, do cotidiano das pessoas, de como as pessoas se vestiam, dos diferentes grupos étnicos que existiam também, tá? Então, esses são os dois grandes artistas, vamos dizer assim, do Brasil holandês, né? Por exemplo, no Instituto Ricardo Brenan, em Recife, nós temos uma boa exposição de obras, né, do Franz Post, né, do Albert Eckalt, que retrata então um pouco, né, desse Brasil no período que foi dominado pelos holandeses aqui no Nordeste, né, sobretudo, né, Pernambuco. Bom, sobre a expulsão dos holandeses, né, eles não ficaram aqui, né, por todo o tempo, inclusive há uma discussão, algumas reflexões do tipo: teria sido melhor se os holandeses ficassem aqui do que se a gente fosse colonizado pelos portugueses. Enfim, eu acho que ah, é comum pensar que ser colonizado é dominação e aí não tem dominação boa, vamos dizer assim, né? Então, ser dominado pelos portugueses, ser dominado pelos holandeses não ia deixar de ser um domínio, né? Então, não tem como avaliar, né, o que seria melhor ou pior. Mas o fato é que a partir de 1640, com o fim da União Ibérica, e aí os portugueses tomando mais o controle dessas terras e também tomando mais as ações de expulsar daqui os holandeses, a gente vai ver o processo começar a mudar, tá? Em 1644 a gente vai ver a saída do Maurício de Nassau, isso porque a Companhia das Índias Ocidentais não estava satisfeita com a sua administração, sobretudo por conta daqueles empréstimos e os senhores de não pagavam, né, não pagavam. É bom lembrar que a Companhia das Índias Ocidentais era uma empresa privada, né, e toda empresa privada está sempre à busca de lucro. Então, se esses resultados não vinham, se esses lucros não vinham, então a administração de Nassau não foi vista com bons olhos do ponto de vista financeiro, ele acabou saindo em 1644. A partir desse período, né, da saída sobretudo dos holandeses, do Maurício Nassau, vai haver uma pressão maior, uma cobrança maior dos holandeses em relação aos fazendeiros, aos senhores de engenhos que continham dívidas, né, com a Companhia das Índias Ocidentais. Essa pressão sobre os fazendeiros, sobre os senhores de engenho, vai também criar neles um sentimento maior de revolta, né? Porque eles estão ali sendo pressionados e você associa a isso o fato de os portugueses estarem se reorganizando para expulsar os holandeses, os fazendeiros, senhores de engenho, é, 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 também insatisfeitos. Então você começa a ficar mais forte a insatisfação com o governo holandês, tá? Em 1645, diversos grupos então vão se unir em torno desse objetivo. Qual era?
o de expulsar daqui os holandeses. Nós temos, dentre as principais batalhas, né, em 1648 e 1649, as batalhas dos Guararapes, né, que tinha as lideranças de Felipe Camarão, né, que era um índio potiguar, e Henrique Dias, que era um escravo liberto, né, e também os conflitos existentes entre 1645 e 1654 ficaram conhecidos como Insurreição Pernambucana ou Guerra da Luz Divina, acaba culminando com a expulsão dos holandeses em 1654. Tá? Então, o período, né, como eu disse no início do vídeo, de presença dos holandeses aqui é de 1630 a 1654, quando eles são expulsos a partir desse processo de luta, de conflito, que vai entre 1645 e 1654. Ou seja, são 11 anos de tentativa de expulsão, de conflito, né, até que se consegue expulsar aqui os holandeses em 1654. Esse período de conflito ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Né? Então, se eu perguntar o que foi a Insurreição Pernambucana, se caracteriza pelos conflitos de luta para expulsar daqui os holandeses. Então, fim da União Ibérica em 1640, como eu disse, acaba reforçando esse desejo, a saída do Maurício de Nassau, como eu também já discuti, e todos esses processos que envolvem a luta, o conflito, mas sobretudo a partir da retomada dessas terras aqui pelos portugueses com o fim da União Ibérica, porque até então, com a União Ibérica, eles estavam sob o domínio dos espanhóis. Os espanhóis, se por um lado impediram aqui a presença dos holandeses, isso acabou gerando a invasão dos holandeses, os espanhóis também não fizeram muito esforço em tentar expulsar os holandeses, porque no final das contas os espanhóis sabiam que cedo ou tarde essas terras voltariam para as mãos dos portugueses. Então também os espanhóis não se interessaram tanto em, em promover essa expulsão dos holandeses. Então não é por acaso que é com o fim da União Ibérica, a partir de 1640, que os portugueses retomam as terras e começam a se rearticular, né, para poder montar um grupo forte para guerrear, né, nesses conflitos, como eu disse, que surge a partir de 1645, que, como eu destaquei aqui, né, as batalhas dos Guararapes foram ali talvez talvez não, com certeza, né, certamente as mais importantes na luta de expulsão dos, dos holandeses, tá? Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. O vídeo vai estar passou, né, nesse período em que eu estou aqui também acompanhando com vocês no YouTube. Espero que vocês tenham colocado aqui as suas dúvidas e aí, colocando as dúvidas, eu estarei aqui para esclarecê-las e também lá na sala de aula vocês fiquem à vontade para tirar essas dúvidas. Na próxima semana eu estarei então encaminhando uma atividade sobre esses dois vídeos, né? O vídeo da semana anterior e esse a parte 2 sobre o Brasil holandês. É isso, gente. Então, até a próxima. Um abraço e fiquem com Deus.